Olá, me chamo Mariana Bahia e eu vim convidar vocês para esse workshop de mini biografia para artistas em formação. Eu vou dividir esses vídeos, pessoal, em duas partes, em duas sessões. A primeira, vou mostrar para vocês algumas condições básicas sobre a estruturação de uma mini biografia, de forma resumida. Lembrando que esse material são para os alunos também que fazem parte do ciclo de acompanhamento poético, um ciclo forma de formação para artistas visuais. Então, nele nós falamos sobre elaboração de projetos culturais, falamos sobre criação de portfólio, falamos sobre criação poética e também planejamento de carreira frente ao sistema de arte. E nesse encontro hoje, a gente vai falar sobre, brevemente, a estruturação, o corpo, né, que define o que é uma mini biografia e como que a gente elabora uma de forma completamente bem estruturada. Se tiverem dúvidas, podem colocar no comentário, e para os alunos do CAP também, qualquer dúvida, qualquer informação complementar ou reflexão a partir disso, pode entrar em contato diretamente ou nos grupos de acompanhamento toda semana. Vamos lá. O que faz uma mini biografia cumprir o seu propósito? Lembrando o que é uma mini biografia. Nós vamos chegar um pouco numa definição mais trinchada, um pouco para que ela serve, mas, a grosso modo, a mini biografia seria aquilo que te apresenta enquanto artista visual. Ela comunica de forma clara, de forma bem resumida, sem uma lista extensa e complexa de vários outros agentes que você já tenha trabalhado, que já tenha feito, participado, mas sim, ela busca responder 4 perguntinhas fundamentais que vão auxiliar curadores, instituições, editais a compreender a sua linha de investigação. O primeiro delas é o quem sou. Quem é você enquanto artista? O que você faz? Segunda perguntinha, o que faço? Terceira, o que já fiz? Referenciais de projetos, de exposições coletivas ou individuais, leilões, prêmios, entrevistas que eu tenha participado. O que eu quero e o que eu busco. Então, essa eu sempre busco finalizar como um parágrafo complementar no qual eu digo, eu, artista visual, eu, curador, eu, fazedor de cultura, quais são meus propósitos, meus objetivos e os conceitos que eu venho investigando e desejo destrinchar. Nós já falamos que a mini biografia é uma porta de entrada, para editais, para residências, para exposições coletivas, para projetos institucionais ou independentes, e também buscar e dar cada vez mais seriedade e profissionalismo para aquilo que você deseja desempenhar. Quem se beneficia de uma mini biografia? Nós temos os agentes, temos os curadores, as comissões de salões, nós temos as galerias, nós temos as instituições, como centros culturais municipais, estaduais. Nós temos também, e esse é um tema que eu sempre falo e vira uma cereja do bolo em alguns momentos, que eu comento muito no CAP, no ciclo de acompanhamento poético, a imprensa. Pouco se fala sobre a importância da imprensa na hora de estruturação de mini biografia, mas ela também é um agente extremamente importante na busca por visibilidade e promoção, que utiliza também isso como os clipes que estruturam a apresentação de como foi o projeto cultural. Então, muitas das vezes, algumas revistas, alguns sites solicitam entrevistas com os artistas. E a mini biografia deles geralmente é enviada também pela assessoria de imprensa para conseguir formular uma pauta e sugerir uma pauta ou um projeto específico. Então, também é interessante pensar numa mini biografia que é estruturada para esse público da imprensa e da mídia, jornalistas, redatores, entre outros. E também, não menos importante, claro, você como artista. Você, artista visual, você, produtor cultural também, você, curador, entender qual é o seu lugar, entender a sua poética, entender você como um campo de investigação e de autoconhecimento também. A mini biografia, ela é um conjunto que ela está sempre em transformação. A cada momento, como nós seres humanos em transformação, a cada momento ela vai se transformando, ela vai se moldando, ela vai entrando em outros caminhos, que são caminhos pelos quais você vai seguindo e encontrando seus pares também. Então é importante ficar atento
os novos editais que você participou, as novas exposições, sempre brincar em colocar aquelas que têm maior impacto, sempre brincar em entender quais informações são mais necessárias para serem pontuadas no meio de tudo isso. Qual é o problema de não ter uma mini biografia bem feita? Ela acaba por trazer uma visibilidade. Então, se você não estrutura uma boa apresentação sobre si mesmo, você também tem uma quebra muito fundamentada no seu próprio marketing pessoal. Visibilidade perdida, né? Muitos artistas, eles concentram energias em múltiplas frentes que geralmente não vão entrar bons resultados. E, por outro lado, muitas dessas frentes são frentes de capital simbólico, não são capitais financeiros, são mais poder cultural de articulação de network que necessariamente investidores, patrocinadores. E muitas das vezes se perde muita energia e também se perde diversos ativos por conta dessa má conduta que faz com que seja gasta tanta energia, tanto tempo em projetos que não se estruturam, não se viabilizam e não crescem depois. A desorganização e o impacto. Fazer uma boa mini-biografia também mostra que você tem seriedade. E muitos produtores culturais, o que eles buscam, acima de tudo, antes de ver muito mais a fundamentação do seu processo ou as obras que você executa, se você tem a capacidade de trazer um bom projeto, se você tem a capacidade de conseguir estruturar uma boa apresentação, uma boa condução ali de gerenciamento de projeto, se você vai conseguir ser um bom parceiro de trabalho, se você não vai dar problema, se você não vai dar estresse. Instituições, por exemplo, muitas estaduais, federais, você tem que preencher documentos para Brasília. Você precisa preencher documentos para mostrar completa responsabilidade sobre aquilo que você está oferecendo também. Então, os produtores também estão avaliando isso. Se você é uma pessoa segura no qual eles podem confiar. E a mini biografia estruturada, com os lugares que você já trabalhou, com os lugares que você já fez parte, com o seu intuito no meio das artes, ela é completamente um meio, muitas das vezes, decisivo ali na hora de selecionar quais são as pautas daquele equipamento cultural. Então, a mini biografia eficaz, mais um portfólio bem organizado, ela transforma essa visibilidade poética de trajetória, ela transforma o artista num projeto artístico visível, de fato, ela se posiciona no mercado, acima de tudo, ela contextualiza você e facilita também essa contextualização para curadores e instituições e facilita, foi isso que a gente acabou de falar, nas decisões de seleção, convites, curadoria, entre outros. E agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu vou trazer um exemplo de uma mini biografia pelo qual a gente conseguiu desmembrar um pouco mais nesses últimos encontros e fazer comparativos sobre mini biografias que funcionam e que não funcionam. Pessoal, essas mini biografias, elas foram inventadas, não estou trazendo nenhum exemplo que seja, enfim, real para não expor ninguém, mas vocês podem depois fazer comparativos com outras mini biografias que vocês encontram de artistas que vocês têm confiança, vão no site, procuram um portfólio, vê se tem materiais complementares sobre esses artistas em outros lugares e façam uma comparação como forma de estudo, acima de tudo. Entender que isso é um elemento que vocês vão aprimorar cada vez mais no seu próprio processo individual. Então, nós estamos aqui. Marina Tavares, Rio de Janeiro, 1988, investiga relações entre arquivo doméstico, práticas de cuidado e economia afetiva. Por meio da pintura e da instalação, a pintura parte de fotografias familiares de materiais têxteis resgatados em mercados populares, transformados em sequências pictóricas que problematizam memória e infraestrutura íntima. As obras articulam processos de sobreposição, rasuras e costuras, deslocando o estatuto do objeto cotidiano para o campo expositivo. E aí vem um outro campo que a gente também falou. Né? Onde você já participou, o que você já fez, o que entraria no campo do o que eu já fiz. Projetos recentes foram Instituto Moreira Salles, o Museu de Arte do Rio e, claro, aqui eu dei uma penada. Você coloca certamente o nome da exposição. E também o nome do curador. Que eu coloquei Ana Paula Reis, coloquei o ano também das últimas residências e também o que ela tem elaborado nessa última residência que aprimorou, de certa maneira, essa produção visual no qual ela também está desenvolvendo. E no final, terminei aqui com um parágrafo complementar. Atualmente desenvolve uma série de painéis híbridos que investigam tecnologia de transmissão afetiva e formas de preservação não institucional.
Os termos são um pouco técnicos, mas quem é do CAP já está tentando se acostumar aos pouquinhos com essas palavras deliciosas e um pouco complexas também. Mas conforme você for estudando, você pode pegar conceitos e ir rasurando, sabe, esses conceitos, anotando aquilo que faz sentido, o que não faz sentido, para vocês também desenvolverem na pesquisa de vocês quais são os conceitos que você, enquanto artista, utiliza, que acaba seguindo também um diálogo com outros artistas que já estão no mercado, vivos e não vivos. E esse é o ponto-chave, buscar sempre os seus referenciais. Quem são aqueles artistas que estão sempre em conversa, nem que seja um bracinho ali, um bracinho aqui nessa linguagem, um bracinho nessa série, que vão cada vez mais potencializar a sua obra e potencializar você enquanto artista acima de tudo. Então, muito obrigada, me chamo Mariana Bahia e em breve eu mando para vocês também o próximo vídeo, que vai dar mais exemplos práticos com exercícios de como vocês podem estruturar a sua mini biografia. Obrigada!